E aí, pessoal? Hoje nós teremos aula de processo inflamatório e tendinopatia. Eu considero uma das aulas mais importantes do nosso semestre letivo, porque o processo inflamatório permeia diversas patologias, diversas disfunções, diversas alterações funcionais que nós vamos discutir na nossa disciplina e, na verdade, também em outras áreas como neurologia, respiratória. Praticamente todas as áreas da fisioterapia vão ter algumas alterações que precisam do conhecimento do processo inflamatório. O processo inflamatório em si não é uma área, não é um tema específico da nossa disciplina, vocês já devem ter visto alguma coisa em patologia ou em fisiologia humana, mas a gente vai dar uma rápida passada pelo processo inflamatório e tentar relacionar os seus marcos com as alterações ortopédicas que a gente encontra no nosso paciente. E ainda nessa aula, nós vamos falar de tendinopatia, das patologias do tendão. Nós vamos fazer uma abordagem mais ampla, falando um pouco sobre o tendão em si e, ao final, comentar um pouco sobre as principais tendinopatias, os principais tendões que nós tratamos em nossos pacientes. Então, vamos lá. Lembra de fazer as anotações que se julgar importante. É uma aula online, mas é importante você imprimir esses slides, fazer suas anotações, porque na aula onde nós tivermos na ementa tendinopatia, na aula presencial no Ninota Garcia, nós vamos tirar dúvidas e discutir outros temas em cima desse conteúdo. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é o processo inflamatório? O processo inflamatório, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coisa muito boa para o nosso organismo, é uma coisa salutar para o nosso corpo. Nós precisamos do processo inflamatório. É o processo inflamatório que nos diz que o nosso corpo passa por algum problema e é o processo inflamatório que tenta recuperar o nosso corpo. É um processo pelo qual a gente passa para que o nosso corpo volte a ser como ele era antes. A gente costuma dizer que é um mal necessário. Pensa naquele negócio que você pensa muito que chegue, você quer muito que chegue logo, mas quando chega você fica doido para ir embora. Isso é o processo inflamatório. Então a gente pode dizer que é uma reação imediata do organismo a uma agressão. E quando eu falo agressão, eu não estou falando de um trauma, não é uma pancada, um tapa, uma entorse de tornozelo, não necessariamente, tá? É uma agressão, pode ser uma agressão de um meio externo, como pode ser uma agressão de um elemento interno, de um micro-organismo. E está ligada ao sistema imunológico. Ele dispara uma cascata de eventos com o objetivo de recuperar o meu organismo. Esse é o processo inflamatório. Então a gente nunca fala que a gente quer evitar o processo inflamatório, parar o processo inflamatório. A gente quer que o processo inflamatório aconteça, mas a gente quer que ele aconteça da forma mais rápida possível. O processo inflamatório ele passa por um passo a passo, ele tem um processo, uma cascata de ocorrência. Ele vai acontecer em dois momentos, basicamente. Primeiro, um momento de defender e preparar, e depois um momento de reconstruir. Pensa o processo inflamatório como uma reparação do nosso organismo. Então, primeiro, ele defende daquele agressor, prepara, dá condições de trabalho para o meu corpo para que o meu corpo possa se reconstruir. Lembrem bem desse conteúdo, porque na segunda unidade, quando nós falarmos sobre traumatologia, reabilitação e fratura, nós vamos usar muito essa ideia de preparar o ambiente para uma reconstrução. Então, o primeiro ponto do nosso passo a passo do processo inflamatório é a agressão ao tecido. O meu tecido sofreu uma agressão. Como eu já falei, não significa que essa agressão é um trauma, uma pancada. Não, pode ser um esforço repetitivo, por exemplo, um estresse repetitivo. Fez várias vezes o mesmo gesto e você não tem condições físicas, musculares para aguentar esse gesto e isso gera uma agressão ao tecido. A agressão ao tecido gera imediatamente modificações morfológicas e funcionais. Vamos dar um exemplo de um trauma. Eu já expliquei que não é apenas o trauma, mas eu acho que o trauma fica mais fácil para a gente entender. Imagina um trauma, um corpo se chocando no outro. Isso foi um corpo se chocando no outro. Então eu tive um trauma no meu ombro, por exemplo. As células que receberam diretamente esse trauma morreram. Essas células eu não tenho o que fazer por elas. Outras células não chegaram a morrer, mas sofreram modificações morfológicas e funcionais, ou seja, alteraram a sua estrutura e alteraram a sua função.
Essa alteração estrutural e alteração funcional no meu corpo gera uma liberação de compostos químicos que vão iniciar o nosso processo inflamatório. Essa liberação de componentes químicos, eu estou aqui apontando com a seta do mouse, é a liberação dos mediadores químicos pró-inflamatórios. Olha só, que aceleram, que produzem, que dão start da inflamação. E lembra que isso não é uma coisa ruim. Um dos mediadores químicos pró-inflamatórios mais conhecidos, sem dúvida, é a histamina. Quem nunca teve uma alergia e precisou tomar um antihistamínico, porque a histamina está presente em qualquer processo inflamatório. Quando a gente tem uma alergia, que a gente precisa tomar um antihistamínico, qual é a principal característica que o indivíduo apresenta? Normalmente o indivíduo apresenta vermelhidão, aquelas placas avermelhadas pelo corpo. Essa é uma das características da histamina. A histamina é um vasodilatador, aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, ou seja, gera aumento da permeabilidade vascular e alterações hemodinâmicas, ou seja, alterações no fluxo sanguíneo. O aumento da permeabilidade vascular nada mais é do que tornar as paredes dos vasos mais abertas, mais porosas, faz com que o sangue extravase mais facilmente para o meio extracelular. Esse sangramento vai causar aquela vermelhidão clássica de um aumento de histamina. Quando existe esse processo de sangramento, essa alteração funcional, o corpo dispara um processo chamado de quimiotaxia. Está aqui, ó, item 5. A quimiotaxia nada mais é do que a agregação de célula dispara um sinal que atrai as células, muda o roteiro daquelas células para um ponto específico. Nesse caso, para o foco inflamatório. Então é disparado um sinal químico pelo aumento da histamina e gera migração de líquidos e células para o foco inflamatório. Na verdade, isso está preparando o ambiente. Pensa, se eu tive uma lesão e eu preciso reconstruir o meu tecido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar mais sangue, porque o sangue tem nutrientes e tem oxigênio, e levar mais células, porque as células são os trabalhadores do meu corpo que produzem o meu tecido e vão reorganizar a minha estrutura. Por isso da histamina gerando vasodilatação, por isso do processo de quimiotaxia atraindo células e líquidos para o foco inflamatório. Nessas células estão presentes os leucócitos, que vão defender o meu organismo. Existe a atração e a agregação de células defendendo o meu organismo. Porém, com toda essa defesa, houve morte celular. Tanto morte primária, pelas células que receberam inicialmente o trauma, quanto mortes secundárias pela falta de oxigenação causado pelo trauma. Essas mortes secundárias vocês já devem ter ouvido alguma vez quando vocês estudaram crioterapia, quando a gente fala de lesão hipóxica secundária. Lá na segunda unidade, quando a gente falar de fisioterapia esportiva, a gente vai dar uma rápida passada em crioterapia e a gente vai voltar a falar sobre isso. Porém, tem uma palavra diferente aqui, né? Tem essa palavra aqui, exudato. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas o exudato é um resíduo proteico advindo de mortes celulares. É o lixo, é o resto das células que morreram. E como eu falei, gera um produto altamente proteico. Proteína em excesso aumenta uma pressão chamada de pressão oncótica. A gente costuma dizer que pressão oncótica é a pressão do soluto, da parte sólida. Nesse caso, é a pressão de proteína. Ao contrário da pressão hidrostática, que é a pressão do solvente, da parte líquida. Seria a água, no caso. Mas nesse caso não. Como aumentou o exudato e o exudato é proteico, ele aumenta a pressão da proteína, a pressão extracelular de proteína. Isso é extremamente importante. Vamos ver como é que vocês estão aí da época de biologia do ensino médio, quando vocês estudaram osmose. Lembra de osmose? Transporte do solvente. Se vocês lembrarem disso, vocês vão lembrar que quando aumenta o soluto em uma região, ou seja,
aumenta a pressão oncótica em uma região, os sistemas que procuram homeostase, que procuram equilíbrio, fazem alguma mudança de direcionamento do solvente. Vocês lembram disso? Eu tenho certeza que vocês lembram, então não vou precisar entrar em detalhe. Quem por acaso não lembrar, vai aí no Google e pesquisa sobre osmose. O que acontece quando eu aumento a pressão oncótica extracelular? A gente vai discutir isso em sala de aula, tá bom? Mas cheguem tendo pesquisado, por favor. Então vamos lá. Depois disso, as células que não morreram ficaram feridas. São células com alterações degenerativas. Algumas células morreram, outras foram poupadas e outras não morreram, mas apresentaram alterações degenerativas. E aí o meu corpo está preparado para produzir novas células e reparar o meu tecido e reparar o meu sistema. Esse é o processo inflamatório que vai abrir as possibilidades do meu corpo se recuperar. E aí está um ciclo, né? São 5 itens que vocês devem conhecer bem, os sinais flogísticos ou sinais cardinais. São os sinais que caracterizam um processo inflamatório agudo, recente. Quais são essas características? O edema, o aumento de volume, o calor, a hiperemia, o rubor, que é a vermelhidão, a dor, que é a dor, e a função, que na verdade é a perda da função. Esses são os 5 sinais flogísticos. Meu paciente apresenta isso, eu digo que ele tem uma inflamação aguda. Agora, quais são as causas desses sinais flogísticos? Tem que ter alguma causa. Por que aconteceu o edema? Por que aconteceu o calor? Por que aconteceu o rubor? Por que existe a dor? E por que existe a perda da função? É importante eu saber a causa disso para eu poder prescrever perfeitamente o meu recurso. Eu vou usar laser nessa inflamação para resolver isso por causa disso. O fisioterapeuta precisa fazer uma prescrição objetiva. E aí a gente precisa saber as causas dos sinais flogísticos. Quer saber as causas dos sinais flogísticos? Tá aqui e tá aqui. Cada um desses 10 itens, cada um não, esses 10 itens explicam estes sinais flogísticos. E aí nós temos a primeira tarefa para vocês, que a gente vai discutir em sala de aula. Quando chegar na nossa aula de tendinopatias e processo inflamatório, eu quero que vocês me digam, o edema é causado por qual desses 10 tópicos, ou por quais destes 10 tópicos? O calor é causado por qual ou por quais destes 10 tópicos? Dá para entender? Então você vai me dizer que a perda de função é causada pelo tópico 3 aqui apresentado, por exemplo. E aí vocês vão me explicar o porquê. A gente vai fazer um debate sobre isso em sala de aula. Seguindo com a nossa aula. Esse é um quadro muito famoso, vocês vão ver muito isso na vida de vocês. Foi retirado do livro do Andrews, que é um livro de reabilitação esportiva, que eu mostrei na primeira aula, na ementa, como um dos livros referência aí para a nossa disciplina. Tudo começa lá em cima, no trauma. Nosso paciente teve um trauma, uma lesão, um impacto. Isso é a lesão primária. Essa lesão primária vai gerar sangramento e lesão tecidual. Nós temos como evitar isso? Esse sangramento e essa lesão tecidual? Evidente que não. A gente até poderia evitar a lesão primária. Hoje a gente fala muito de prevenção de lesões, mas a partir do momento que ocorreu a lesão primária, ocorreu o trauma, vai ocorrer a lesão primária e vai haver sangramento e tecido lesionado. Isso é primário, é invariável. Esse sangramento vai gerar hematoma, esse sangramento vai gerar uma crosta, que é o sangramento já em processo de coagulação, e isso vai desenvolver um processo inflamatório, a inflamação. Esse fato é inerente do trauma, vai acontecer. Existe aqui no meio uma resposta secundária, uma resposta que pode ou não acontecer. O nosso papel é atuar o mais rápido possível para que essa resposta secundária apareça em menor intensidade, na mínima intensidade possível. Na resposta secundária, nós temos o edema, o tecido lesionado pela hipóxia. Todo mundo lembra o que é hipóxia? Quem não lembrar, dá um Alt Tab aí, muda de tela e vai no Google pesquisar. E pelo próprio sangramento.
Então, gerou isso, gera uma inflamação. E uma das características mais importantes da inflamação é a dor. E quando nós temos dor, nós entramos num ciclo vicioso chamado de ciclo dor-espasmo-dor. Quanto mais dor eu tenho, mais o meu músculo se tensiona, entra em estado espasmódico, que não é espasticidade, é estado espasmódico. Se vocês falarem que é espasticidade, tia Edna vai brigar com vocês. E passa em seguida para a fase de regeneração, a fase de reconstrução do meu tecido. Essa fase de reconstrução é através dos fibroblastos que vão maturar um tecido. Esse tecido vai atrofiar, porque a gente vai ter diminuído o uso, a famosa lei do uso e desuso, e aí entra o nosso trabalho de reabilitação. O nosso trabalho de reabilitação pode seguir dois caminhos. Pode ser um trabalho adequado ou inadequado. Se ele for um trabalho adequado, meu paciente tem uma recuperação ótima e retorna completamente às suas atividades. Se a recuperação não for adequada, ela for inadequada, a recuperação do meu paciente é inferior à ótima, ou seja, não é tão boa assim. Porém, ainda assim ele pode retornar à atividade, ele vai retornar à atividade. Qual é a diferença? É que se ele teve uma recuperação ótima, ele tem menos risco de lesão. Se ele teve uma recuperação abaixo da ótima, ele tem maior risco de lesão. E a gente não trabalha com se o meu paciente vai ou não ter lesão. Nós trabalhamos com o risco dele ter ou não lesão. Porém, independente se o risco é pequeno ou se o risco é grande, meu paciente pode voltar a ter uma lesão. E isso a gente não tem, na maioria das vezes, como evitar. Então, essa rápida passada em processo inflamatório, entramos agora em tendinopatias.